Graça e paz para todos nós que somos filhos amados do nosso Deus. Hoje, neste dia 30 de agosto, neste sábado, vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento até o trono divino para pedirmos perdão ao nosso Deus em nome de vosso Filho amado, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, para que possamos anunciar a santa palavra. Perdão e misericórdia vos pedimos, ó Deus, neste momento tão especial que estamos encontrando com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouçamos a santa palavra. O evangelho de hoje está lá no livro de Mateus, no capítulo 25, dos versículos 14 ao 30. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. Um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. 200 empregados que tinham recebido 5 talentos, ou melhor, o empregado, não 200, digo, o empregado que tinha recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo, bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o meu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo meu e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Pois bem, em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e amadas de Deus, vamos meditar no Evangelho de Mateus. Olha o que disse o Evangelho. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, ao terceiro deu 1, cada qual de acordo com a sua capacidade, conforme Mateus 25, capítulo 25, versículo 15. Mas vamos ver. Meu Deus, não é que eu encontrei o servo que recebeu 1 talento, aquele da história de Jesus? Encontrei-o numa viagem. Conheci logo pela cara, aquela cara de tristeza, envergonhada.
Ele estava acompanhado da esposa sofrida, como ele, coitada. Não perdi a oportunidade. Prazer em conhecê-lo. Senhor, servo, tenho muita curiosidade a respeito de alguns fatos de sua vida. Espero não ser inconveniente. Fui direto ao assunto. Me diga uma coisa, naquele episódio da distribuição dos talentos, o senhor ficou revoltado porque recebeu tão pouco? Ele ficou me olhando. Bom, me disse ele depois de pensar. Você quer saber se eu fiquei revoltado porque só recebi um talento? Você sabe quanto era um talento? Era um bom dinheiro. Um talento era uma soma de 6.000 denários, de 6.000 denários. Um denário era a diária de um trabalhador. Um talento daria a soma do ganho de 16 anos de trabalho ou mais. Era um bom dinheiro. Você sabe que meus 2 colegas receberam mais do que eu. Um recebeu 2 talentos, o outro recebeu 5. Mas, sinceramente, eu não fiquei revoltado. O patrão deu a cada um conforme a sua capacidade. Ele entregou os seus bens para a gente administrar. Como ele tinha muito mais, quando ele voltou de viagem e houve a prestação de contas, ele disse a cada um dos seus colegas: muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na distração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Verdade seja dita, era um bom patrão e confiou em nós. Mas, bom, aí eu fiquei mais curioso ainda e fiz outra pergunta, com cuidado para não ofendê-lo. E por que o senhor não conseguiu render como os outros? Por que o senhor enterrou o dinheiro do seu patrão? Ele suspirou profundamente e respondeu: sabe o que foi? Eu fiquei com medo de não dar conta. Eu sabia que o patrão iria me cobrar. Ele era muito exigente, tive medo de arriscar. Achei melhor não mexer naquele dinheiro e guardá-lo para devolvê-lo certinho quando ele voltasse. Vai que ele voltasse logo. Talvez você não sabia, mas naquela época a forma mais segura de guardar o dinheiro era debaixo da terra mesmo. Foi aí que a mulher dele, meio sem paciência, partiu para uma explicação mais clara. Olha, moço, vamos falar a verdade. Meu marido teve medo de se aventurar em negócios que não dessem certo e teve medo do patrão também. Agora cá para nós, o medo dele serviu de desculpa para ele não se mexer, não enfrentar a trabalheira que iria ter. Cá comigo me vieram aquelas palavrinhas da história de Jesus: servo mau e preguiçoso. Esse negligente cruzou os braços na hora que era preciso ir à luta. Foi aí que eu arrisquei um comentário em voz alta. Os outros 2 não perderam tempo, trabalharam duro e chegaram a dobrar o valor que receberam. E antes que viesse uma reação, lancei logo a última pergunta. Fazendo um pouco de média, eu disse: é meu irmão. Patrão, só fica feliz quando tira o couro do empregado. Você foi honesto com ele e devolveu o dinheiro dele certinho. Você não acha que ele foi injusto com você? Ele o despediu sem dó nem piedade. O sujeito, já apanhado da vida, ponderou: a gente colhe o que planta. Como empregado dele, minha obrigação era fazer prosperar o seu negócio. Esse era o meu trabalho. Se eu me neguei a isso, não merecia mais permanecer na sua casa. Ele estava com a razão. Aqui fora é que eu sei a oportunidade que perdi. E a mulher dele completou: nós sabemos, meu velho, nós sabemos. Mas, meus amados e amadas, vamos pensar assim, guardando essa mensagem, o que a parábola quer dizer? O patrão é Deus. Ele nos confia seus bens para administrarmos. Cada servo recebe segundo a sua capacidade e não recebe pouco. Sua função é trabalhar, é empreender, é fazer, render o que Deus colocou em nossas mãos. Mas com os dons
que o Senhor nos confia, podemos contribuir para que tudo melhore ao nosso redor, ao redor da nossa família, da comunidade, da escola, do bairro, do mundo, enfim. Não foram poucos os recursos que Deus nos deu: consciência, inteligência, saúde, família, amigos e oportunidades, meus amados. E esses dons humanos são pequenos e poucos diante dos bens eternos que Ele nos concede, que é a fé, a intercessão que nós sempre estamos pedindo, o dom do Espírito Santo, o perdão dos nossos pecados, a luz de uma palavra, a presença eucarística de Jesus. Não podemos enterrar esses talentos, meus amados. Esses são os verdadeiros talentos que nós precisamos. Pois bem, para que tudo melhore, para a felicidade nossa, para o bem dos que nos cercam e para a glória do nosso Senhor e Deus, vamos rezar a palavra. Senhor Jesus, obrigado por tudo que confiastes a nós. Sabemos que são teus esses bens que estamos administrando. Nós sabemos, Jesus, que nada nos pertence. O que nos pertence são esses dons verdadeiros que Deus nos concedeu. A saúde, a inteligência, a fé, toda essa vida que Ele nos concedeu para amarmos, para perdoarmos, porque humanos somos, nós somos pecadores. Meus amados e amadas, neste momento, vamos fazer a oração que o Mestre Jesus nos ensinou? Colocarmos as nossas mãos em ogivas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Senhor, livra sim, porque só vós sois o reino, o poder e a glória para sempre. Confiantes, meus amados, recebam o meu abraço e até o próximo com o poder de Deus. Confiantes em nosso Deus Pai, em Jesus Cristo e no Espírito Santo, as três pessoas da Santíssima Trindade.